Pessoal, então, nosso conteúdo de hoje é transformadores, né? Transformadores. Aí o seguinte, o meu objetivo nesta aula aqui é transmitir ao aluno do curso técnico em eletrotécnica os conhecimentos básicos sobre transformadores de energia elétrica. E para atingir esse objetivo, nós vamos seguir o seguinte roteiro. Ó. Vamos ver o que é e quais são os princípios básicos de funcionamento dos transformadores, né? Aqui tem um erro de português aqui, vamos corrigir logo. Então nós vamos ver o que é e quais são os princípios básicos de funcionamento dos transformadores. Vamos ver como os transformadores são classificados, né? A classificação dos transformadores. E nós vamos ver também como fazer os cálculos da tensão do secundário, né? Que ele tem o primário e tem o secundário, que nós vamos ver na sequência, né? E vamos fazer esses cálculos, né? Essa aqui é a parte que a gente vai chegar e volta para as contas novamente. Mas fique tranquilo que as contas aqui do transformador é bem facinha, bem leve mesmo, bem tranquilo. Ok. E vamos ver também como calcular a razão de tensão, né? Calcular a razão de tensão. Vamos lá. Pessoal, o que é um transformador? Né? Primeiro eu queria fazer uma abordagem aqui, o que o transformador traz à sua mente? O que significa para você? O que você conhece sobre transformador? Alguém pode compartilhar conosco? E, de repente, tem até alunos que trabalham, né? Trabalha com essa área. Ou trabalha na indústria, faz manutenção em transformador. Tem alguém que poderia compartilhar com a gente se tem algum conhecimento? O que você sabe sobre transformador? Eu entendo, é só que é aquele básico mesmo, né? Transformadorzinho que você compra lá no camelôzinho lá, que transforma a energia 110 para 220, 220 para 110. Basicamente. Esse aí é o transformadorzinho caseiro, né? Que normalmente o pessoal de São Paulo, de Mato Grosso do Sul, muda aqui para o Goiás e muda a tensão elétrica, muda de 110 para 220, né? Esse é um transformador, um tipo, né? O que mais? O que mais que lembra vocês aí de transformadores? Tá falando só de transformador do tipo AC ou transformador de alta frequência também está aí também? Não, é mais esse transformador da rede elétrica, né? E pode ser o da rede elétrica, né? Que tem um transformador elevador e tem um transformador abaixador. E também esse transformador que o George citou aí, né? O transformadorzinho é o mesmo princípio, né? Só muda a questão da potência deles. Professor, Sim. o transformador da rede de abaixador é aquele que a rede é 3.000 e poucos volts, aí ele baixa para 220, é? É o transformador abaixador. Esse transformador é o seguinte, nós temos, eu até coloquei aqui, está lá na frente, mas eu vou adiantar. Né? Nós temos a usina, né? Ali a geração de energia, logo após a geração, ele joga ele na rede, né? Para transformar. Mas antes de jogar na rede, o que eles fazem? Ele pega e transforma ele de baixa tensão para alta tensão. Ele joga na rede de alta tensão, ele faz o deslocamento, né, da energia, ela sai lá da usina e vem até o consumidor, né, em alta tensão. Chegou na cidade, onde vai ser o consumo, eles aí colocam outro transformador e esse é chamado de rebaixador. Eles baixam de novo para baixa tensão. Ok, pessoal? Respondeu aí, Fábio? Respondeu, professor. Eu estava vendo esse final de semana, eu fui para a chácara que eles estavam colocando uma rede nova lá na chácara e um transformador para baixar a tensão, que a tensão é... Eu perguntei o rapaz lá e falou, não, a tensão que vem é 13.000 e
1.500 volts, parece. Isso. Aí é de alta ou média tensão, eles rebaixam ela para baixa tensão, né? Para 220 volts. O que mais? Olha só, outra pergunta. Qual a importância de se estudar os transformadores, né? Para você, né, que já é, né? Vou falar assim, que você já é um técnico em eletrotécnica. Qual a importância de você ter conhecimento de transformador? O que vocês acham? Para a gente é muito grande, né? Tem uma grande importância, porque você tem que saber qual os lances da energia dentro da indústria. Mesmo se você for trabalhar na indústria, uma hora ou outra eles vão pedir para você dar uma manutenção ou ver se está tudo funcionando normal. Ótimo, beleza. Muito bem, pessoal. Olha só, o transformador, pessoal, está não somente na vida do técnico, mas está na vida de todo mundo, né? De todos. Todo e qualquer cidadão, ele não precisa estudar, né? Nós estudamos porque nós somos técnicos, né? Mas ele está na vida de todo mundo, né? Outro dia, perto da minha casa, um transformador explodiu. Eu morava ali perto dos Pirineus e teve uma explosão lá, um transformador explodiu, né? Aí, fumação lá dentro daquela subestação, e depois fiquei sabendo que foi o transformador que explodiu. Esse é um transformador a óleo, né? Dentro dele contém óleo, e ele sobreaqueceu, né? E explodiu, deu um incêndio lá. Aí é muito bom para todo mundo olhar o que aconteceu. Não foi o transformador que estragou, né? Por isso, acabou a energia no setor todo lá, né? Então, olha a importância. A gente não podemos mais viver sem energia, pessoal. Ó, outra pergunta. Qual a relação dos transformadores com o nosso dia a dia? Foi o que eu acabei de falar aqui, ó. Né? A energia que nós usamos, ela passa pelo transformador a todo instante, né? Nós não usamos a energia direta da fonte lá, né? Ela passa pelo transformador. O transformador é um elemento importantíssimo, né, dentro da rede elétrica. O que vocês acham? Wagner, o que você acha, Wagner? Professor, meu conhecimento sobre isso aí é muito pouco, vou nem dar meu parecer. Vou só escutar. Então tá bom. Então tá bom, Wagner. Que bom, né? Hoje você vai observar que no final dessa aula você vai ter um conhecimento bem mais elevado do que você já tinha. Isso que é importante a gente estudar. Você Amém. jamais sai de uma aula da mesma forma que você entrou. Tá ok? Vai transformar os conhecimentos, professor. Vamos transformar, nós estamos sendo transformados, né, a cada dia, né? Pelo menos calhou aqui. nesse meio termo. Ok. Então, aqui, ó, nós vamos estudar os transformadores de energia. E nós, lá do Senai, também somos transformadores. Transformador de profissionais de alto nível. Então, tá bom, pessoal. Vamos dar continuidade aqui. Parte teórica aqui, né? Ó, o transformador é uma máquina elétrica utilizada em circuitos de corrente alternada, né? Para quê? Para manipular, tá? Grandezas elétricas, normalmente tensão e corrente, né? Que manipulação é essa, né? Ele manipula ela de baixa tensão para alta, de média, de baixa para média ou média para alta, fazer essa manipulação, né? Ou de alta também, o inverso, né? De alta para baixa. Né? Então, normalmente se faz essa manipulação. Quando eu subo a tensão, aumento, tiro uma tensão média, uma tensão baixa e transformo ela numa alta tensão, a corrente vai baixar. Aí fica fácil, né, de fazer o transporte, né? Então, o princípio de funcionamento dos transformadores é baseado na lei de Lenz e Faraday, que nós já estudamos, né? E por isso utiliza-se bobinas, né?
né? Eles têm duas bobinas, mesma coisa do gerador, tá? Da mesma forma que o gerador ele gera energia através de bobina, o nosso transformador também ele contém duas bobinas para transferência de energia. Aí, pessoal, deixa eu ver se eu tenho aqui aquele. Olha só, aqui, ó. Aqui ó, é um experimento sobre a lei de Lenz. Vocês estão lembrados? Deixa eu só ver aqui, eu acho que. Aqui, ó. Essa é aquela questão que nós estudou aquela vez sobre os ímãs, né? Que Isso, né? Olha só, aqui é o princípio de geração de energia, ó. Esse aqui, ó, é o enrolamento da bobina. Eu deixei aberto aqui, ele. Aqui, ó. Então, aqui é o enrolamento da bobina. O enrolamento da bobina. Nós vimos que a geração de energia, o ímã, ele se movimenta, né? Ele se movimenta, né, próximo da bobina e de acordo com o fluxo magnético aqui do campo magnético, né? Observa aqui, ó, esse experimento aqui é muito bom, ó, porque eu vejo, ó, se eu estou com o ímã parado, a minha lâmpada não acende, não está gerando energia. O que acontece? Eu tenho que ter a variação do fluxo magnético, ó. Tanto aqui como lá, ó. Ó, tem que ter a variação do fluxo magnético. Essa é a lei de Lenz, para criar energia. Então, esse é um experimento muito bom. Esse programinha é de alto nível aqui para nosso aprendizado, né? Aqui, ó, eu posso botar o ímã parado dentro da espira, que ela não gera corrente elétrica. Ok, pessoal? Esse aqui a gente já tinha estudado, só para lembrar para vocês aqui como é que era, então, essa lei de Lenz, né? A lei de geração de energia. Deixa eu voltar aqui para onde a gente estava. Aí, falando sobre a bobina, né? A bobina de entrada recebe o nome de primária, tá? Então, no transformador também temos duas bobinas. Onde a energia vem do gerador e ela entra no transformador, é chamada de bobina de entrada. E onde ela sai, né, que vai para a rede de alta tensão, é chamada de secundário. Então, nós vamos trabalhar, então, com a bobina primária e a bobina secundária. Esse nome aí vocês têm que gravar. Ok, pessoal? Dúvidas? Algum comentário? Alguém quer fazer algum comentário sobre esse conceito aqui? Não, né? Então, vamos continuar, né? Aqui, ó, é uma foto, né, de um transformador, tá? Pessoal, essa parte aqui, ó, que é diferente, essa parte aqui é um radiador, tá? Todo transformador... Professor, Sim. pelo menos para mim aqui não está aparecendo a foto, não. Acho que esse transformador seu aí deve estar queimado, porque tá só um negócio branco e uma parte escura aqui. Para mim tá assim. O meu tava normal. Pra mim tá normal também. Acho que é o seu aí que queimou, viu? Queimou a fiação pra sua região. Isso só pode. Só pode, porque... A apresentação tá saindo aí para vocês, não? Aqui No meu tá tá. saindo também, Não, a professor. minha apresentação tá normal, só na hora da foto aí que não saiu para mim. Entendi. Não, mas agora tá agora é esse aí que o senhor pôs agora? Isso. Tá, não, agora é normal. Não, beleza. Às vezes é a atualização da internet, pessoal. Quando eu passo aqui, ó, dá um retardo, né? Um delay. Professor, esse transformador aí, ele é refrigerado a óleo? Eu tô vendo o refrigerado a reservatório óleo. aqui. A maioria dos transformadores são refrigerados a óleo, né? E eles têm um radiador aqui onde o óleo fica girando lá dentro deles. Mas vamos prosseguir. Alguém pode ler esse slide aqui para mim? Vamos lá, pessoal, participar. Aqui agora a classificação dos transformadores. Pode-se classificar os transformadores da seguinte forma: quanto à grandeza manipulada, pode ser de potencial ou de corrente.
Transformador de potencial, TP. Transformador utilizado para aumentar ou reduzir a tensão elétrica. Utilizado no sistema de distribuição elétrica para rebaixar a tensão de distribuição. Normalmente, no valor de 13,8 kV para 127, 220 ou 380 volts. Transformador de corrente, TC. Transformador que manipula corrente elétrica, bastante empregado em medidores para sistemas de alta corrente. Atua reduzindo a corrente para um nível que possa ser medido com a ajuda de um instrumento de medição. Isso, maravilha. Então aqui, ó, nós vamos ver como é que eles são, que os transformadores são classificados, né? Então a primeira classificação que nós temos aqui é quanto à grandeza manipulada, tá? Quando fala grandeza, é a grandeza elétrica, tensão elétrica e corrente elétrica. Essa é a grandeza. Deixa eu só adiantar aqui para vocês aqui o slide, para vocês verem aqui, ó. Ó, aqui, ó, a classificação é quanto à função, tá? Quanto à função, ele pode ser de aumentar ou diminuir, né? Aumentar e diminuir. Aí vai ser transformador elevador ou transformador abaixador, ok? Mas vamos voltar lá naquela classificação quanto à grandeza manipulada, né? Quanto à grandeza manipulada, pode ser de potencial ou de corrente. Potencial, pessoal, essa palavra vem de potência. Qual que é a nossa potência elétrica? Tensão elétrica. Então, quando falar, eu quero um transformador de potencial, é um transformador que transforma potência elétrica, tá? Aqui, ó. O transformador de potencial, também com a sigla TP, é um transformador utilizado para aumentar ou reduzir a tensão elétrica, utilizado no sistema de distribuição elétrica para rebaixar a tensão de distribuição, normalmente no valor de 13.800 kW para 127, né, dependendo, 127 em alguns estados, a tensão é de 127, igual São Paulo, Mato Grosso do Sul, não estou lembrado mais outro lugar, mas aqui no Goiás é 220 ou 380 volts. Então, esse é o transformador de potencial, ele trabalha com a potência elétrica. Tudo bem até aqui, pessoal? Beleza, professor. Maravilha. E a outra classificação é transformador de corrente, né? Também é outra grandeza elétrica, né? Esse transformador é o transformador que manipula a corrente elétrica, ó, bastante empregado em medidas para o sistema de alta corrente, né? Ele atua reduzindo a corrente para um nível que possa ser medido com a ajuda de instrumentos, né? Quando a pessoa quer fazer uma medição num local que tem uma corrente muito alta, primeiro ele tem um medidor, ele vai lá e faz essa transformação e ele mede, né? Se der o valor que ele está esperando ali, ou se não, caso contrário, ele pode estar com defeito, né? Vamos lá. Continuando. Professor? Sim. Só uma pergunta. O padrão é um tipo de transformador? Poderia repetir? O padrão de casa normal, é um tipo de transformador? Não. O nosso padrão... Porque a energia não chega a 13,8 kW? Sim. Mas eu vou te explicar. Só um minutinho. Eu vou botar aqui um fone de ouvido aqui, que eu estou ouvindo pouco. Está ruim a audição. Tudo bem. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou cancelar aqui o slide e vou te mostrar aqui, ó, na internet, aqui, o que é esse transformador que nós estamos falando aqui, ó. Só um minutinho que eu vou te arranjar a imagem aqui, ó. Professor, o transformador que transforma, ele transforma com a quantidade da rede, né? Isso.
Tem, tipo assim, 2, 3 quadras tem um transformador. Aí ele transforma para aquelas 2, 3 quadras tudo em 220. Aqui, pessoal, ó, nós temos aqui, ó, a imagem, né? Aqui é bom que, mesmo a gente estando à distância, o YouTube aqui nos ajuda, o Google, né? Ajuda muita gente, ó. Esse aqui é uma rede de alta tensão, ó. Rede de alta tensão. O que que acontece? Essa é a rede que transporta a energia, lá da geração até o consumo, né? Até a distribuição, ok? Então, ela vem nessa rede aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho outra aqui, uma rede de média tensão. Mas essa subestação que tem, professor, os transformador não fica, né, nelas também não? Ou fica nos postos? Não é o seguinte, lá na subestação, ele pega e transforma ela de alta tensão para média, tá? Para média. Aí, aqui, ó. Aqui eu tenho aqui, ó, uma central elétrica, ó. Uma central elétrica é onde ele faz a transformação para média tensão. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui se onde é que está a usina aqui dessa aqui, ó. Então, aqui, eu vou... Aqui não está certinho aqui, mas assim, ó. Eu tenho a usina que produz energia. Ele pega ela e joga para alta tensão. Jogou para alta tensão. Aí ela é transportada em alta tensão. Então, o que que acontece? Quando ela chega próximo da cidade, tá vendo aqui que tem uma subestação distribuidora? Aqui, ó, ele transforma ela para média tensão, né? Aí ele joga novamente na rede. Aí o que que acontece? Aqueles fios que você vê nos postes aí na rua, tem 3 fios em cima, são rede de média tensão, ok? Aí o que que acontece? Ali, então, de acordo com o setor, ele vai colocando vários transformadores para rebaixar para baixa tensão, ok? Esse. Espera aí. Aqui tem um melhor aqui, ó. Aqui, ó. É esse aqui, ó. Esse aqui é uma rede primária, tá? Normalmente ela é de baixa tensão, tá vendo aqui? Onde tem 3 fios, assim na horizontal. Esse aqui Não, professor? Oi? É de média, não? É de média tensão. Essa aqui é média. Aí, pessoal, ele transforma para a rede de... Aqui o transformador, ele transforma para a rede de baixa tensão, ó. Então, aqui, que eu chamar de rede secundária. A primária é essa de média tensão, né, que é de 13,8 quilowatts. Aí ele baixa. É esse transformador que normalmente a gente vê nos postes, é esse que faz a transformação para 220 volts que a gente utiliza. Ok, pessoal? Tirou a dúvida aí? Ok? Beleza, professor. Ok. Ó, pessoal, o pessoal que trabalha na Enel aí, que vai ser contratado pela Enel, pode preparar para subir nesses postes aqui, hein? Olha aqui, ó. Que coisa mais linda, ó. Olha aí. Pessoal, é bacana. Nós estamos com um treinamento lá no Senai, muito bom, o professor Marcelo e o professor Feitosa, né? Tá lá trabalhando com o pessoal da Enel. Quem gostar dessa área é uma boa opção, né? Vamos voltar aqui para o nosso Professor, slide. esses aparelhos que o senhor compra assim para casa também, né? Que geralmente, igual minha irmã veio de São Paulo para cá, lá a energia era 110. Aí ela pegou e comprou tipo uns aparelhos que eu conheço como transformador também para passar para 220. Eles é Isso, transformador também? É, né? Os aquele é um aparelhos transformador. pequenininhos que ficava, colocava atrás, só que o bichinho é pesado, viu? Ficava atrás da geladeira. É por causa do ferro que tem dele. Entendeu? Aquele também é um tipo de transformador. Ele transforma. A transformador não é só esse de alta tensão para baixo, de baixo para alta, não. Qualquer transformador, nós temos transformador que transforma 220 para 12 volts. É, já ia falar que o carregador do celular é um É um tipo de tipo transformador. transformador também, no caso, né? Isso. E o que o colega Esses, pediu aí, quem? e esse transformador aí tem um ponto interessante,
É que ele gasta energia mesmo sem estar sendo usado no equipamento. Isso, é porque a corrente passa dentro dele e ele gasta uma energia lá. É bem pouquinho, mas gasta. Ó, pessoal, o colega aí perguntou se o padrão, né, que nós temos em casa, se ele é um tipo de transformador. Quem foi que perguntou? Eduardo, eu. Eduardo. Eduardo, esse padrão aqui, ó, a caixinha que a gente tem lá da Enel, ele não é um transformador. Ele é apenas um quadro de medição. Ali só faz medir a quantidade de energia que você gasta. Tudo bem? Tudo bem. Não, mas agora ficou claro. Depois que você explicou como é que funciona aí, ficou mais claro para mim. É exatamente aqui, ó. O que você tem em casa é essa imagem aqui, ó. É um medidor, né? A Enel não vai dar bola, deixar a energia entrar na sua casa sem mandar a conta, né? Então ele precisa do medidor, né? Ele dentro só tem um transformador pequenininho que é para gerar o magnético para girar o disco, né? Isso, aí sim, aí dentro desse medidor pode ter algum tipo de transformador aqui dentro, né? Aí eu não sei detalhes aqui do medidor, É né? Ok? interessante que a bitola desse induzido dentro do relógio é justamente o que faz a medição. Eles colocam uma bitola bem exagerada que é para não correr o risco da pessoa tentar fazer um gato e diminuir o que é medido. Ah, sim. Você trabalha na Enel? Não, é porque eu tenho um hobby de mexer com eletrônica, aí eu vejo esses trem. Ótimo. Quem está falando? É o Damião. Ô, Damião, ótima a sua contribuição, Damião. Muito obrigado. Pessoal, quem tiver, né, quem trabalha, quem tem algum conhecimento, pessoal, é muito bem-vindo para a aula, tá? O seu conhecimento é algo precioso para nós aqui. De repente, algum conhecimento igual aqui de relógio aqui, medidor, eu nunca mexi com esse relógio, né? Eu não sei como é que é feita a constituição dele. Alguém sabe, pode contribuir, é muito bem-vindo, tá bom, pessoal? Então, esclareceu essa dúvida aqui do medidor. Vamos voltar aqui para a nossa parte teórica, pessoal. Então, vamos lá. Ainda estamos na classificação dos transformadores. Agora, pessoal, nós vamos ver a classificação quanto à função. Tá? Um transformador pode ser aplicado para aumentar ou diminuir a tensão, né? Aí eles são classificados, ó. Ele tem o transformador elevador, né? O que é um transformador elevador? Vamos lá, pessoal. Isso aqui não precisa nem ler a teoria, não, né? Só de você ver o nome do transformador, né, já dá para a gente deduzir o que é. O que vocês acham que é um transformador elevador? Eleva a tensão. Eleva a tensão aqui, ó. Ele aumenta a tensão, ó. Aumenta, né? Então, normalmente, é aquele que sai lá da usina, joga no transformador, eleva para alta tensão e ela é transformada, e ela é conduzida até o destino de consumo, né? Um exemplo de aplicação desse tipo de transformador é nas usinas hidrelétricas, foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Deixa eu ler aqui para ver se não estou pulando alguma informação importante. Ó. Quando o número de espiras do secundário é maior que o número de expira do primário, neste caso, a tensão de saída será maior do que a tensão de entrada, né? Depois que a energia é produzida em um nível de tensão, ela passa por um transformador para aumentar a tensão e reduzir o custo do transporte da energia, né? Então, aqui, ó, eu tenho aqui do lado direito aqui, um esquema, né? Um esquema de um transformador. Então, o que nós temos? Nós temos duas bobinas no transformador, né? Nós temos a bobina primária, tá? Essa ondulação aqui é o desenho da bobina primária. Aqui a bobina secundária, ó. A bobina secundária. Bobina, pessoal, bobina é
esse desenho que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Bobina é esse enrolamento aqui de cobre, ó. Normalmente, a bobina de um transformador ela é enrolada numa base de ferro, que nós vamos mostrar para você já já. Então, essa bobina aqui, ó, ela é ela que recebe a tensão, né? Aqui, e daqui ela joga para outra. Por exemplo, a bobina de elevação, ela entra numa bobina menor e joga para uma bobina maior. Ok? É o que está aqui, o primário, a bobina é menor e a bobina do secundário, onde ela vai ser elevada, é maior. Nós já vamos entrar nesse detalhe, vamos fazer umas continhas aqui, vamos fazer uns cálculos. Tem uma coisa interessante aí que falou sobre redução de custo. É por isso que nos estados que são menos antigos, né, que é 220 justamente para reduzir a bitola do fio das redes de distribuição. Ótimo, exatamente, né? E essa questão de transformação é exatamente por isso. Ele joga numa tensão que o transporte da energia torna-se mais barato. Pessoal, alguém pode ler aqui para mim esse slide aqui, por gentileza? Quanto à função. Não, esse aqui foi o que a gente acabou de ler, né, pessoal? Agora é aqui, ó. Desculpa aí a vergonha que passou aí. Alguém pode ler aqui, por favor? Transformador abaixador. Quanto o número de espiras do secundário é menor que o número de espiras do primário. Nesse caso, a tensão de saída será menor que a tensão de entrada. É comum a aplicação desse tipo de transformador em circuitos elétricos, onde o primário recebe uma tensão de 110 ou 220 e o secundário fornece uma tensão de 24 ou 48 volts. Pessoal, preste atenção aqui, ó, no tamanho da espira, ó. Quando o transformador é abaixador, o primário aqui da bobina primária, a bobina dele, ela é maior, né? O secundário é menor, tá vendo? É o contrário do outro transformador aqui, ó. Esse aqui é um transformador elevador. O primário, observa o desenho, ó. O desenho mostra certinho, ó, que o primário é uma bobina bem menor, o secundário maior. Por quê? Porque ela entra menos tensão aqui e sai uma tensão maior. Ela transforma com uma alta tensão. Ó. Ela eleva a tensão. Aqui, nesse outro caso, né, ela é um rebaixador. Aqui, ó, abaixador, transformador abaixador. Quando o número da espira do secundário é menor que o número de espira do primário. É menor, não, aqui no caso é maior, né? Eu acho que eu digitei errado aqui, deixa eu consertar aqui, ó. É Professor, menor, e o condutor também é a mesma grossura? Um dos dois, secundário e primário? aí muda, né? Aí muda. Muda também, né? Muda, exatamente. Essa transformação é exatamente para eles trabalhar com condutores diferentes, né? No transporte. Então, vamos lá. Quando reduz quando aumenta a tensão, diminui a corrente. Aí, por isso ainda pode usar uma bitola maior no fio do secundário. Ou vice-versa. E vice-versa, né? Então, essa é uma manipulação que eles fazem. Ele aumenta a tensão, abaixa a corrente. Aí ele transporta a corrente em baixa, um valor baixo. Quando chega no final, ele inverte. Ele pega de alta tensão e transforma a tensão para baixa e a corrente sobe novamente. Aí, como já está perto da casa, não tem tanto prejuízo. Ok, pessoal? Vamos prosseguir. Como vimos anteriormente, o número de espiras está associado com a tensão do respectivo terminal, o número de espira. Então, dependendo da quantidade de espira, a tensão aumenta ou diminui. Ok? Desta forma, é possível calcular a tensão no secundário, desde que seja conhecida a tensão no primário e a quantidade de espira. Ok, pessoal? Dúvida?
Ok, pessoal? Não, Dúvida? ok. Algum comentário? Não, tá de boa, professor. Tá de boa. Tá Tranquilo. Então, vamos continuar. Observe a equação a seguir. Aqui, pessoal, ó, essa é uma equação. Ó. Nós vamos calcular a espira, a tensão primária e a tensão secundária. O número de espira do primário, o número de espira do secundário. Então, é essa equação aqui que nós vamos trabalhar com ela. Essa aqui vocês têm que gravar essa equação. Ó. Tudo bem? Aqui, ó, onde VP é a tensão no primário, VS, a tensão no secundário, NP é o número de espiras no primário, NS é o número de espira no secundário. Ok, pessoal? Entendido essa formazinha aqui? Entendido, bem simples. É simples, né? É só lembrar que o V é tensão e o N, número de espira. O P vem de primário, o S vem de secundário. Tensão primária dividida pela secundária, então, professor? Como é que é? Aí vai ser a tensão primária dividida pela tensão secundária. Exatamente. Né? E o número de espira do primário dividido pelo número de espira do secundário. Na realidade, isso aqui é uma... Aqui, ó, vai falar que o número de tensão no primário está para o número de tensão no secundário, assim como o número de espira do primário está para o número de espiras no secundário. Entendeu? Então, uma coisa aqui influencia a outra. Ok? Eu trouxe para vocês um experimento aqui que eu encontrei no YouTube que eu achei muito bacana. Um experimento com transformador. Eu vou passar para vocês aqui. Eu só vou tirar aqui eu tenho que colocar o som, né? Aqui, ó. Vamos estar colocando aqui o som. Só um minutinho. Um ajuste técnico aqui agora. Pronto, pessoal. Aí eu vou dar um mudo aqui e vou passar o vídeo aqui, tá? Eu vou dar um mudo para não interferir aqui a minha voz aqui, o meu som com o som. Neste vídeo utilizaremos um reservatório de cobre em formato de anel, um pote com água e uma bobina de 300. Neste vídeo utilizaremos um reservatório de cobre em formato de anel, um pote com água e uma bobina de 300 espiras com núcleo de ferro. Com este material mostraremos o princípio de funcionamento de um transformador elétrico, no qual a energia elétrica num circuito primário é transformada e é transferida para um circuito secundário, sendo que esta energia é manifestada na forma de calor. Aqui, um reservatório de cobre em forma de anel fará o papel de circuito secundário, enquanto que o circuito primário será composto por uma bobina de 300 espiras. Todo o conjunto deverá ser montado em um núcleo de ferro, para diminuir as perdas e concentrar o fluxo do campo magnético gerado na bobina. Ao ligarmos o interruptor, haverá a passagem de uma corrente elétrica alternada através da bobina. Esta corrente elétrica, por sua vez,
gerará um campo magnético variável que induzirá um campo elétrico que gerará uma corrente no circuito secundário, composto por apenas uma espira circular, que no nosso caso é o reservatório de cobre. A alta corrente elétrica no anel de cobre gera muito calor e pode ser facilmente observada por meio da água colocada no anel. Em questão de segundos, a água começa a ferver por causa do rápido aquecimento do cobre. Esse efeito de aquecimento por meio da corrente elétrica é chamado de efeito Joule. Professor, esse é o mesmo que tem no chuveiro? Não. É semelhante, né? No caso aqui, no chuveiro tem a resistência, né? Esse aqui é a bobina. Tudo bem? Pessoal, só um minutinho, tem um outro aqui. É a mesma... Neste vídeo, veremos o princípio de funcionamento de uma usina hidroelétrica. Para isso, usaremos fios de ligação, um suporte com lâmpadas LED, funcionamento de um transformador, 2 recipientes ou reservatórios de acrílico ligados por uma mangueira, prego... Pessoal, desculpa, deu uma falha técnica aqui. Professor, 300 espira, quer dizer quantas vezes a bobina foi enrolada? Exatamente. Cada espira é um enrolamento. Ok? Você observe que nesse exemplo aqui, ó, naquele exemplo anterior, nós tivemos 300 espiras jogando para uma. É um transformador rebaixador. Ok, pessoal? Entendi? Respondeu a pergunta aí? Uhum. Beleza. Vamos ver aqui o outro experimento. Para ilustrar o funcionamento de um transformador, utilizaremos uma base de madeira, pregos comuns de ferro, uma bobina feita de cobre grosso com apenas 6 espiras e uma bobina de 300 espiras montada em núcleos de ferro. Aqui, o circuito primário será composto por uma bobina de 300 espiras, onde circula a corrente que vem da rede elétrica, e o circuito secundário será composto por uma bobina com apenas 6 espiras, feita com cobre bem grosso. Para iniciarmos o experimento, iremos afixar um prego de ferro nos terminais da bobina secundária. Ao ligarmos o interruptor, a corrente elétrica alternada que passa através da bobina primária de 300 espiras gerará um campo magnético variável, que se concentrará nos núcleos de ferro. A variação do fluxo do campo magnético que passa pela bobina secundária induz nela um campo elétrico que logo faz com que haja uma corrente elétrica. Esta corrente elétrica encontra uma resistência elétrica maior justamente onde se encontra o prego, que logo começa a se aquecer. Este aquecimento aumenta ainda mais a resistência do prego, que passa a ficar incandescente até chegar a se romper. Se estabelecermos o contato elétrico entre as partes separadas, podemos uni-las novamente e soldar o prego, como ocorre numa máquina de solda elétrica. Pessoal, então observe aqui, ó. Aqui é o princípio de formação de um transformador. Eu tenho a espira, né? Nesse caso aqui a primária, ó. A primária, 300 espiras. Essa espira aqui secundária tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 espiras. Isso é um transformador? O que vocês acham? Qual tipo de transformador é esse? Quando a tensão entra no local que tem mais espira,
e sai num que tem menos espira. Que tipo de Abaixador? transformador é? Abaixador, né, professor? É um abaixador. Ah, já Exatamente. tem. Professor, o rapaz não levou choque porque só estava em contato com a tensão? Pois é, eu não entendi se aquele ponta ali, de repente, é isolado, né? Onde ele pega ali, né? Pode ser. Ele deve ter construído Na aquele verdade, negócio você que... explicar isso aí. Hã? É porque são indutores diferentes, né? O primário é o que daria choque. Entretanto, no secundário, só tem 6 espira. Então, 1 volt por espira, tem 6 volts. Mas imaginando que o transformador seja de uns 300 watts de potência, a maior parte da potência foi convertida em corrente. Aí por isso que ele consegue fundir o prego. Ótimo. Rapaz, mas é interessante, né? Eletricidade, rapaz, é um milagre, né? É um milagre, assim, a gente descobrir a eletricidade é muito, muito interessante. Obrigado aí pela contribuição. Pessoal, então ali, ó, essa aula, esse experimento é só para você ver, né? As duas espiras, né? Agora, nós vamos fazer um exercício, né? O que nós temos que considerar para realizar esse exercício aqui, ó, é que o transformador, aqui, ó, para esse estudo de transformadores, do ponto de vista acadêmico, não consideraremos as perdas associadas a este dispositivo. O que acontece? Tanto nos circuitos elétricos, né, a gente só considera o valor da resistência, do indutor e do capacitor, né? A mesma coisa nós vamos fazer aqui. O transformador em si, ele contém vários resistores, né? Ele em si, ele perde muita potência, né? No resistor, no transformador em si. Mas para termos didáticos, a gente considera que ele é um transformador ideal. Aqui, ó, ideal. Ele não tem perdas associadas, né? Ele não perde corrente nem tensão, né? Esse transformador é conhecido como transformador ideal, tá bom? Aí, pessoal, olha só. Aqui é o enunciado, ó. Um transformador está ligado a uma tensão de 127 volts e possui 180 espiras no primário e 20 espiras no secundário, né? A pergunta é: qual que é a tensão do secundário deste transformador? Vocês querem tentar fazer aí rapidinho? Vamos lá? É 20 volts. Você faz de cabeça, né? É bem fácil mesmo. Mas qual que é a forma que a gente utiliza, pessoal? Aqui, ó. O que acontece? Eu vou jogar essa fórmula aqui, ó. VP sobre VS era igual NP sobre NS. Ok, pessoal? Todo mundo, vamos fazer esse cálculo aí? É um cálculozinho bem simples, mas precisamos exercitar. Todo mundo fazendo assim os cálculos. Professor, Ah, 14,11? olha aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Como que eu vou montar a fórmula? Eu vou colher os dados, né? Primeira coisa, eu tenho que colher os dados. Ó, a fórmula está aqui, VP sobre VS igual NP sobre NS, né? Então, o que acontece? O que eu tenho lá? Eu tenho 127 volts, é a tensão no primário. A tensão no secundário eu não tenho. Eu tenho o número de espiras no primário, que é 180, e o número de espiras no secundário. O que eu tenho aqui? Ó? Multiplicar cruzado, eu vou achar o valor da tensão no secundário. Deu quantos? 14,11. 14,1? 11. Vamos lá. Ó. 14,11. Maravilha, né? Exatamente.
Pessoal, todo mundo entendeu essa conta aqui? A contazinha é bem simples, né? Tudo bem? Então, eu tenho aqui a tensão no meu secundário de 14,11 volts. Tudo bem, pessoal? Todo mundo está acompanhando aí? Cadê o George? Entendeu aí, George? Gui, tô prestando atenção, Gui. Pessoal, não fica calado demais não, senão eu vou achar que eu estou sozinho aqui na aula e tem que conversar, tem que dialogar, né? Eu tenho que mandar uma mensagem e tem que saber que alguém recebeu e alguém me dá o feedback. Ok, pessoal? Vamos prosseguir. Pessoal, tranquilo aquele exercício ali, né? Vamos fazer outro exercício, pessoal. Mesma coisa, ó. Um transformador com núcleo de ferro operando em uma linha de 120 volts, possui 500 espiras no primário e 100 espiras no secundário. Calcula a tensão no secundário. Vai lá. Faz aí. Qual o resultado, galera? R$24, né? Ó, 24. Alguém achou o valor diferente? Algum valor diferente de 24? Vamos lá. Vamos montar, então, aqui o nosso problema. O que eu tenho? Qual que é a tensão no primário? 120 volts, né? 120. A tensão no secundário eu não tenho, né? Aí eu tenho 500 espiras no primário e tenho 100 espiras no secundário. Pessoal, só multiplicar a cruzada aqui, ó, tá? 120 vezes 100 dá 1.200 dividido por 500. Vamos lá. Ó, 24 volts. Maravilha. Pessoal, mamão com açúcar, né? Tá mais fácil do que aquelas contas lá do fator de potência, não tá? O que vocês acham, pessoal? Por enquanto tá, né, professor? Mas no começo sempre é fácil, né? Depois que vem os pepinos. Não pode espantar o freguês, né? Não pode espantar o freguês. Exatamente. Vamos continuar, então, né? Pessoal, nós vamos ver agora a razão de tensão, tá? A razão de tensão. Vamos lá. Ó, a tensão nas bobinas de um transformador é diretamente proporcional ao número de espira das bobinas. Preste atenção, ó. Tensão diretamente proporcional ao número de espiras. O que é uma razão proporcional, pessoal? Diretamente proporcional. Pessoal, vamos lá. O que é uma razão diretamente proporcional? É um valor que define diretamente o resultado que se espera. É assim, ó. Se o número de espira diminui, a tensão também vai diminuir. Se o número de espira aumenta, a tensão também vai aumentar. Né? Quando é inversamente proporcional, se fosse, né? Era o inverso. Tipo assim, a espira subiria, a tensão baixa. A espira desce, a tensão sobe. É quando é inversamente proporcional. Mas nesse caso, é diretamente proporcional. Então, assim, se eu tenho pouca espira, a tensão é menor. Se eu tenho muita espira, a tensão é maior. É aí, pessoal, que ocorre, então, aumenta a tensão e baixa a tensão, onde tem um transformador rebaixador e tem a tensão elevadora. Ok? Entendido, galera? Então tá, essa relação é expressa através daquela forma que nós já te passamos aqui, ó. É isso aqui, ó. É uma razão diretamente proporcional, tá? A quantidade de tensão no primário
está para o número de espira, assim como a tensão no secundário está para o número da espira no secundário. Ok? Tudo bem? Grava isso aqui, ó. Vamos lá. Professor, Sim. só voltando um pouquinho aí surgiu uma dúvida, porque se ela é assim, quanto menor o número de espiras, menor a tensão. Isso. Certo? Os transformadores lá, o primário, o elevador e o abaixador, quando é elevador, o número de espiras do secundário é menor e o de saída é maior, correto? Quando ela é abaixadora? Quando ela é elevador. Elevador. Quando ela tem que Exatamente. elevar a tensão. O número Isso. de espiras do secundário, do primário, é menor, correto? Isso. E aí, o de saída é maior. Então, Exatamente, aqui, ó. não precisava de ser assim, ué. Podia ser os dois pequenos, então, não? Não, porque, olha só, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que manipular a tensão, né? Eu tenho que manipular a tensão. Vamos imaginar aqui que eu produzi aqui, ó. Aqui eu trouxe para cá porque tem o desenho do transformador elevador, ó. Então, eu saio lá da minha usina, por exemplo, vamos chutar aqui 220 volts. Eu quero levar ele lá para um número altíssimo, 13 kVA, 13 mil, né, volts. Eu pego ele aqui de uma espira pequena e jogo ele no primário, né, onde entra. O primário é onde entra a energia. O secundário é onde sai. Quer dizer, se eu aumentar o número de espira, também aumenta o valor da tensão. Por isso que eu elevo ele aqui para alta tensão. Ok? Ok. O contrário agora, ó. Aqui, ó. Aqui é quando chega no consumo, né? Quando chega na cidade, que ele vai abaixar a tensão, ó. Ela chega alta tensão, na espira alta, e joga para a espira menor. Ela rebaixa. Entendeu? Se o número de espira é grande, a tensão é alta. Se é pequena, a tensão diminui. É esse que é o princípio. Respondeu? Ok. Entendi. Ok. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Nós estávamos aqui, ó. Então, nós vimos aqui que é uma proporção, é diretamente proporcional. Vamos dar continuidade, né? Então, aqui nós já tínhamos visto, vamos prosseguir para o próximo slide. Pessoal, alguém lê esse slide para mim, por gentileza? A razão de Vp sobre Vs é chamada de razão de tensão, RT. A razão de Np sobre Ns é chamada de razão de espiras, RE. Tendo esses termos na equação da relação de tensão, temos... Aí, assim, ó, o que está falando aqui, ó? Essa razão aqui, ó, essa primeira parte da nossa fração, essa primeira fração, Vp sobre Vs, ela é chamada razão da tensão, né? A razão de tensão a gente abrevia por RT, né? RT. Então, e a razão das espiras aqui, a primária com secundária, é chamada razão de espiras, né? RE. Então, o que acontece? Aqui, ó, nessa expressão aqui, ó, está falando que o primeiro termo tem que ser igual ao segundo. Essa razão aqui, ó, tem que ser igual à razão do segundo. Quando eu dividir a tensão primária com a tensão secundária, e o número de espira do primário com o número de espira do secundário, tem que dar igual. Tem que obedecer essa regra aqui, ó. A razão da tensão tem que ser igual à razão de espiras. Ok, pessoal? Entendeu essa expressãozinha aqui?
Tudo bem até aqui? Sim, professor. Joia, né? Tudo bem. Não se manifestou, vamos prosseguir. Ainda a razão de tensão. Ó, uma tensão de 1:4, né? Significa, uma razão de tensão de 1:4 significa que para cada volt, né? Cada 1 volt no primário do transformador, há 4 volts no secundário. Beleza, pessoal? Essa é a razão, ó, né? Se eu faço aquela divisão lá, né? Eu vejo lá, eu simplifico, dá 1 em cima e 4 embaixo, quer dizer, 1 volt em cima no primário e 4 volts no secundário. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Quando a tensão do secundário é maior do que a tensão do primário, o transformador é denominado de transformador elevador. Aqui, ó. Quando a tensão no secundário é maior. Ok? Ele é elevador. Vamos lá. Uma razão de 4/1 significa que para cada 4 volts no primário, há somente 1 volt no secundário. Nesse caso aqui, ó, quando a tensão do secundário for menor do que a tensão do primário, o transformador é denominado transformador abaixador. Ok, pessoal? Anything else? Dúvidas? Pessoal, eu expliquei para vocês lá no início, né? Mas aqui que eu ia fazer a explicação aqui dos transformadores, ó. Né? Eu vou falar aqui novamente, aqui, ó. Aqui seria uma usina elétrica, seria a geração, né? Aqui no final, nós temos a distribuição, né? Então, o processo de geração de energia divide em 3 partes: geração, transmissão e distribuição. O que acontece? Eu gero a energia aqui na usina hidrelétrica, né? Vai gerar uma tensão menor, eu pego, jogo ela num transformador elevador, elevo ela para alta tensão e ela é transformada, ela é transportada até a distribuição. Quando chega na distribuição, eu jogo ela também para um transformador abaixador, né? Eu jogo ela de alta, lá na subestação eu jogo ela de alta para média, e jogo ela na rede primária, né? Que é de média tensão. Aí quando chega nas casas, né? Que é onde é o consumo, eu boto outro transformador, transformando ela em baixa tensão, que é os nossos 220 volts. Ok, pessoal? Até aqui, entendido? Tranquilo. Tranquilo, né? Pessoal, essa é um conteúdo assim bem fácil de se entender, né? Não tem muito mistério, né? Mas vamos prosseguir. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos dar um exemplo. Um transformador de filamento, um transformador de filamento reduz os 120 volts do primário para 8 volts no secundário, né? Havendo 150 espiras no primário e 10 espiras no secundário. Calcule a razão de tensão e a razão de espiras. Conseguem fazer isso aí? Vamos tentar? É só jogar naquela formulazinha lá. Quer tentar? Vamos lá, tente aí. O que você fazer? A gente dá prosseguimento aqui.
E aí, pessoal, qual que é a razão de tensão e qual é a razão de espiras? Então, É 15. 15. 15 por 1. Sim. Pessoal, posso fazer aqui? Ou querem tentar ainda? Quem não conseguiu ainda, eu estou dando a oportunidade para você fazer, porque quando você tenta fazer, às vezes mesmo que não consiga, quando a gente faz aqui, você, é assim, aí você aprende melhor, entendeu? Uma estratégia de ensino. Vamos lá, pessoal. Georgia, como é que você está se desenrolando aí? Tô tentando Parece que o aqui. pessoal foi tomar café. Ah, não, voltou. O Wagner, cadê o Wagner? Wagner? Opa, O ciclismo tá aí, hein? Rapaz, esse final de semana eu vou ter que ir lá em Brasília, Wagner. Tem querendo ligar para você para nós marcar um pedal. Eu vou ter que ir lá em Brasília. Qualquer dia nós vamos aí. vamos lá. Eu troquei o selinho da minha bike, eu tava me machucando. Vamos de bicicleta, professor. Hã? Vamos de bicicleta. Pois é, vamos de bicicleta. Você trocou o selim, Wagner? Uai, o meu tava muito velho já e tive que trocar. Eu botei, foi uma capa, né? Rapaz, eu fiquei um tempo sem andar. Rapaz, você anda ali 2, 3 horas, você quase acaba com o bumbum. Você chega, mais dói, viu? Eu botei capa, mas não adianta não. Você tem que treinar mesmo, né? Acostumar, né? Calejar. Tem que endurecer o couro. Isso. Pessoal, Que seria esses? Ah, Oi? que selinho é esses que vocês estão usando? É o O meu é aquele mountain bike, só que o meu era pra ser em gel e o cara me passou as pernas, ele me, me vendeu espumado. O mountain Mas bike com vocês freio. não usam. Vocês não usam calção com gel, não? Uso, só que tá, tem coisas que você vai fazer no centro que muita gente fica te olhando e observando como se você tivesse com absorvente. Não pedal pra você fazer. Tipo, muitas vezes eu vou no centro com a bike. Nada. Você tem que comprar a bermuda X11, aí ela parece uma bermuda normal, dentro dela tá outra bermudinha acolchoada. Tô ligado, eu vendia muito dela, só que aí ela é muito larga também. É boa aquela bermuda, eu gostei pra caralho dela, da estética. É Só que boa eu demais. prefiro mais aquela acolchadinha, né? Aquela que mostra mesmo. O cara é corajoso, lá pro centro com a bermudinha daquela. Pois é, mas que tá, Eu, eu já não eu, uso por causa disso, por isso tá me machucando. eu pessoal, uso bretelo. deixa eu só contar a experiência para vocês aqui, ó. Eu dava aula lá em Joanápolis, né? Na escola pública lá. Vocês sabem onde é Joanápolis? Eu saí daqui do Filósofo, aqui é uns 11 quilômetros daqui lá. Aí, rapaz, todo dia eu levava o meu material, os livros, deixava tudo no armário, tinha um banheiro lá. Aí eu aproveitava, né, para pedalar, tanto na ida e na volta. Eu ia de segunda a sexta, né? Na verdade, não era de segunda a sexta, são uns 3 dias de aula que eu tinha lá. Aí eu ia, né? Aí eu tenho essa roupa de ciclismo. Rapaz, mas os alunos pegavam no meu pé, viu? Chegava lá com a roupa de ciclismo, lá, chegava na escola, entrava. Rapaz, o pessoal vai pegar no pé, os alunos, viu? Professor, e aquela roupinha lá que o senhor chegou com ela aí? Pessoal, ali é profissional, só profissional usa essas roupas. Pois é, mas é Profissional. muito bom. Exatamente. Exatamente, pessoal. Pessoal, vamos continuar aqui, nós já estamos quase terminando, né? Já não vamos fazer a chamada, né? São 9h30. Deixa eu só terminar aqui esse exercício. Olha só, nós vamos jogar esses dados aqui, ó. Aqui, ó, a razão de tensão, que é VP sobre S. Eu jogo essa razão aqui, ó, no caso a tensão aqui é 120 dividido por 8, né? Aqui o que que eu tenho que fazer? Para eu ter a razão, né? Eu vou simplificar aqui, ó. No caso aqui, daí, como é tudo par, eu posso simplificar tudo por 8, ó. 120 dividido por 8 dá 15. 8 dividido por 8, 1. Então, a minha razão de tensão é de 15 por 1, né? O que que isso significa? O que que vocês acham? O que que significa ser a minha razão de tensão ser 15 por 1? Explique aí para mim. Cada um fala aí. Eu acho que é um transformador abaixador, né? Que veio de alta
e transformou para 1, que é a baixa. Isso? Exatamente, ele está baixando. No primário eu tenho 15 volts, né? Eu tenho 15 volts, né? E no secundário eu tenho 1. Então, ele está baixando de 15 para 1, tá? É essa a proporção, né? Agora vamos ver a razão de espiras, né? Eu pego a razão de espira, NP sobre NS, 150 espiras, né? Rapaz, aqui não é... É 10 espiras aqui no secundário, ó. Eu vou ter 15. Desculpa aí, pessoal. Então, olha só. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou simplificar, né? Eu vou simplificar tudo por 10, ó. 150 por 10 dá 15, 10 por 10 dá 1. Também, você viu que é a mesma razão? Então, eu tenho 15 espiras no primário e uma espira no secundário. Entendido, Professor, pessoal? Sim. esse valor de 15 para 1 aí tinha que dar mesmo os dois ou foi coincidência do cálculo? Não, tem que dar mesmo o mesmo valor. Por isso Os que dois, tem... tanto na razão de tensão quanto na razão de espira. Exatamente, por isso que tem essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula, deixa eu ver aqui, ela aqui completa. Por isso que tem essa fórmula aqui, ó. Ela está dizendo que essa primeira divisão aqui, ó, tem que ser igual a essa segunda divisão. Ok? Se eu jogar todos os valores aqui na primeira parte aqui da expressão, tem que dar igual à segunda. Ok? Ok. Vamos lá. Pessoal, então, para nós encerrarmos a nossa aula, deixa eu ver aqui onde é que eu tinha parado aqui, estava aqui, né? Então, aqui, ó, já são 9h38, de olho na hora. Então, aqui eu achei a razão de tensão e encontrei a razão das espiras. Tenho mais um exercíciozinho para a gente encerrar, né? Vamos lá, deixa eu apresentar aqui para você não ver o resultado. Aqui, ó. Um transformador de potência tem a razão de 1 por 5, né? Aí, se a bobina do secundário tiver 1000 espiras e a tensão do secundário for 30 volts, qual a razão de tensão, a tensão do primário e o número de espira do primário? Essa é a pergunta. Vamos lá, vamos tentar resolver isso aí. Professor, Oi. se eu não responder a chamada aí, que meu telefone descarregou. Estou sem notebook hoje. Qual o nome? Diego. Diego. Maravilha. Então, pessoal, vamos lá. Vamos resolver só mais esse aqui e a gente encerra a nossa aula. Já são 9h37. Como é que nós vamos sanar esse pepino? Resolver essa pane aqui. Professor, é a chamada. Vamos fazer logo? Vamos fazer, depois nós continuamos o exercício, né? Tudo bem? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou cancelar aqui a nossa gravação e o exercício vai ficar, não para a próxima aula, né? Mas não vai estar aqui na gravação. Eu vou cancelar a gravação aqui para